Olá, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Lisa, sou fundadora aqui do R0 e hoje a gente está para mais um episódio da nossa série de entrevistas para o R0 Stories, que surgiu com o objetivo de trazer para vocês algumas histórias inspiradoras na medicina. E hoje eu estou aqui com meus queridos amigos, Dani e Léo, ambos são psiquiatras, eles se formaram pela Santa Casa de São Paulo e também são fundadores do Descomplicando a Psiquiatria, um projeto que surgiu com o objetivo de descomplicar a psiquiatria para os profissionais de saúde no geral. E também pais do Lolô, aquela fofura. A gente está aproveitando a oportunidade, viemos para o Rio de Janeiro, para o congresso que está tendo aqui, e eu não podia perder a oportunidade de trocar uma ideia com eles para saber um pouquinho mais da história e do caminho deles, tanto na psiquiatria como após a residência. Então, primeiramente, queria agradecer a presença de vocês. Fico muito feliz por estar tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Acho que a gente já conversou bastante sobre psiquiatria no geral, mas sempre tem alguma coisa que a gente ainda não conhece. Então, queria que vocês se apresentassem primeiro, contassem rapidamente a história de vocês na medicina, na psiquiatria. Vocês vão perceber que ambos têm sotaques muito fortes. Então, já conta um pouco da história de vocês. E é isso, esse espaço é de vocês. Obrigada. Obrigada, Lisa. Eu queria primeiramente agradecer o convite. É uma honra para a gente estar aqui contando um pouquinho da nossa história, né? Contar um pouquinho aqui para o pessoal do R0, para poder ajudar todo mundo e a gente conseguir passar a nossa história. Né? Eu sou a Dani, né, casada com o Léo. A gente se conheceu na residência da Santa Casa e estamos juntos desde então. Né? Eu sou de Natal, como vocês podem ver pelo sotaque. Fiz a minha faculdade em Natal. E aí, quando eu concluí a faculdade, fui fazer residência. Até então, eu ia fazer residência para anestesia. Sempre foi anestesia o meu foco. E quando eu não passei, eu fui trabalhar no PSF. E nesse 1 ano trabalhando no PSF, eu sempre namorei ali um pouquinho com a psiquiatria. Sempre gostei muito da psiquiatria, mas nunca achei que a psiquiatria fosse uma especialidade que combinasse com o meu perfil de ser como médica, né? Achava que eu era uma pessoa mais dinâmica, mais objetiva. E conforme eu fui trabalhando no PSF, eu fui vendo que dava para ser do jeito, né, que eu gostava de ser, mais dinâmica, mas que eu conseguiria ser psiquiatra do meu jeito. E foi aí Tem uma história boa do PSF. É verdade. Depois a gente vai deixar você se apresentar que a gente entra nessa história. E aí foi quando, mais ou menos em meados de junho, julho, eu resolvi realmente fazer psiquiatria, né? Tinha feito prova no ano anterior, no outro ano trabalhando, e as inscrições começavam em agosto. E aí eu resolvi mudar para psiquiatria. E aí foi aquele bafafá, né? Todo mundo, o quê? Você vai fazer psiquiatria? Né? Até minha família, nossa, mas você vai pirar, você vai ficar louca, né? O que você vai fazer? Minhas amigas, o quê? Você já é anestesista, você já entuba todo mundo. Eu acompanhava o anestesista, acompanhava alguns cirurgiões, então eu realmente gostava muito do ambiente de centro cirúrgico, mas quando eu vi a possibilidade na psiquiatria, uma coisa que me pesou, eu queria muita qualidade de vida, então eu queria conseguir ser mais autônoma, não depender de ninguém. Uma coisa que pesou foi a maternidade, que foi algo que eu sempre quis. Então, eu pensava que ser mãe, eu precisava ter qualidade de vida, eu precisava ter tempo de qualidade com o meu filho ou filha. Então, isso pesou muito. E eu realmente marquei o X na psiquiatria e foi a melhor escolha. E aí, eu passei no Rio de Janeiro, aqui, eu passei na UFRJ, no IPUB, e passei na Santa Casa. E aí, tive que tomar essa decisão. No fim, eu optei pela Santa Casa e foi a melhor escolha. Foi uma boa formação, conheci meu marido... Né, amor? Dupla de residência. E agora se apresenta. Aproveita o gancho e se apresenta. Legal. Muito bom estar aqui, Lisa, com você. A gente admira muito seu trabalho, né, do R0. A Lisa se tornou uma amiga também, né, ela e o Edu. E é muito legal a gente estar aqui compartilhando um pouco da nossa história, né? Como a Dani já falou, somos psiquiatras. Eu particularmente fiz uma formação em alguma parte diferente da Dani, né? Eu fiz a faculdade na Santa Casa de São Paulo, em São Paulo. Sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E fui para São Paulo fazer a faculdade. Passei em algumas faculdades, acabei optando pela Santa Casa. E durante a faculdade, eu me interessava por algumas áreas.
né? Oncohemato, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu, inclusive, fiz alguns trabalhos na hematologia durante a faculdade. E aí, portanto, pensava em fazer clínica médica. Também pensava muito em neurologia. Tenho familiares da neurologia, acho que isso acabava me atraindo, né, pela neurologia. E fiz alguns trabalhos científicos também dentro de esclerose múltipla, na área de neurologia. E a psiquiatria também sempre foi uma grande paixão. Eu acabei, no fim, optando pela psiquiatria. Acho que o que me fez escolher a psiquiatria durante a faculdade foi uma sensação de que era uma especialidade que preenchia algo que sempre me inquietou na medicina, que era você olhar o paciente como um todo, que é o que a gente fala muito no Descomplicando a Psiquiatria. Eu tinha a percepção e a sensação de que a psiquiatria iria me preencher nesse sentido, de que eu ia conseguir olhar o paciente como um todo, que era uma coisa que eu gostava muito, de saber a história de vida daquele paciente, como é que era a família dele, de onde que ele veio, né? E é o que eu acho que realmente a psiquiatria me traz, é a forma como eu trabalho. Então foi um dos principais motivos de eu ter escolhido a psiquiatria, além da minha grande paixão pela mente, pelo comportamento humano, pelo entendimento das emoções. E assim que eu passei, eu acabei passando na residência na Santa Casa também, onde eu tive o prazer de conhecer a Daniela. Na verdade, o seu pai que nos apresentou, né? Exato, né? Eu estava viajando, né? Quando eu fui fazer a matrícula da residência, meu pai que teve que ir, eu deixei uma procuração, e ele estava ali na fila da matrícula de residência, e de repente ele é um cara que conversa muito com todo mundo, né? Gosta de conversar. Muito. E aí ele começou a conversar com ela e descobriu que ela ia fazer psiquiatria também. Aí perguntou se ela conhecia o Fi, que era o meu apelido na faculdade, né, amor? Eu falei, eu não sei quem é Fi. Ele, meu filho, como se eu conhecesse. Famoso! O Fi? Eu falei, não conheço. Bom, eu acho que ela sabe mais do que eu, porque eu tava viajando. Vocês só uma parte, o resto você que sabe. E aí foi isso, ele começou papo vai, papo vem e acabou. Eu fui embora e ele foi também. Aí o resto é com você que sabe, que depois o pós eu só descobri depois que a gente começou a namorar. É verdade. E aí ele disse que tinha conhecido uma mulher muito simpática, bonita, que era de Natal e que ia fazer residência comigo. E aí, no fim, eu acabei convidando ela para ser a minha dupla de residência por conta do que meu pai tinha falado. Eu fui olhar no grupo de psiquiatria dos futuros residentes, né? E que já tinham criado o grupo. E aí eu falei, acho que é essa aqui. Aí chamei ela para ser a minha dupla de residência. E ela aceitou, né? Aceitei, né? Foi o primeiro convite que ela aceitou. Foi o primeiro sim, depois de várias vezes. E aí eu fiz exército, né? Na verdade, até por isso que meu pai fez a minha matrícula, porque naquela época eu estava nas férias antes de começar a residência. Você já tinha passado e trancou a vaga? Eu já tinha passado e eu tranquei a vaga. Ele estava fazendo, tinha um nome lá, renovação da vaga, não lembro o nome, enfim, mas ele estava fazendo esse processo por mim. E foi uma experiência muito bacana que eu tive. Algumas faculdades de São Paulo são obrigatórias de você se apresentar, né? Se apresentar ao exército novamente após o término da faculdade de medicina. E aí a Santa Casa era uma faculdade que era obrigatória, mas eu tinha o interesse de fazer. Eu queria viver essa experiência. E eu tive a sorte de fazer... Sorte para alguns, talvez para outros não, mas eu fiz o Hospital Militar Diária de São Paulo. Então eu fiquei em São Paulo mesmo. E é um hospital muito legal, porque ele tem várias especialidades lá no HMASP. E eu tive também essa vantagem de ter ficado já no setor de psiquiatria. Você então, foi um R0. Eu fui um R0, exatamente. Você foi um R0. Eu fui um R0 total, porque eu não estava ainda na residência, mas eu estava ali vivenciando a psiquiatria dentro do Hospital Militar. E
no Exército tem muitos casos psiquiátricos, né? Então foi uma super experiência. E eu também já cheguei na residência com um pouco mais de entendimento da psiquiatria. Foi bem legal essa experiência. Caramba, eu adoro conversar assim, porque assim, a gente já conversou dessas histórias em outras oportunidades e eu acho que eu não sabia da especialidade que vocês cogitaram fazer e eu não lembro se eu sabia que você fez exército. Isso é interessante. Foi muito legal. Certo. E eu separei aqui algumas coisinhas que... Antes de Dani, tudo... essa história do PSF é boa, viu, a história Lisa? do PSF. Não, então, Primeiro, antes de tudo, a história do PSF. E assim, o PSF foi algo que eu fiz, eu me formei, né? Então não passei na residência, eu precisava trabalhar. Então a minha ideia era, eu não queria dar plantão, eu nunca gostei de dar plantão, sempre foi algo que eu sofri muito. Plantão noturno, mesmo final de semana diurno, eu sofria muito. Então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que me dê uma renda, que eu consiga, né, juntar o dinheiro para ir para a residência, sobreviver nesse período e que eu consiga ter tempo para estudar. Então, eu fiz PSF em Natal mesmo, então era próximo da minha casa, dava 10 minutos de carro, então eu dei muita sorte. E era tranquilo, eu ia de manhã e de tarde, mas eu conseguia treinar na hora do almoço, eu acabava cedo meus atendimentos, então foi muito tranquilo. Foi um aprendizado muito grande, porque a gente sai da faculdade muito, né, cru. A gente não sabe quase nada, assim, da vivência real, né? A gente sabe muita teoria, mas na prática a gente vai entendendo outras coisas. E foi uma experiência muito boa, porque me fez, né, vivenciar a psiquiatria de uma outra forma, até escolher a psiquiatria. Mas eu vi muitos casos lá que não era igual da residência. Na residência a gente vê muitos casos graves, mas eu consegui manejar casos de suicídio, depressão, ansiedade. Então, isso foi muito bom. E eu criei bons vínculos com os pacientes do PSF. Então, isso foi o que me fez escolher a psiquiatria. Poxa, eu consigo criar vínculo com os meus pacientes e isso me deixou muito feliz. E essa história que o Léo, né, tá contando é exatamente essa. Foi uma senhorinha, ela tinha 93 anos, era uma paciente que eu fazia visita domiciliar. E ela, aquelas idosas, super fofas, carinhosas, assim, chegava lá, super humilde, mas nos recebia sempre com biscoito, suco, fazia questão, falava, não precisa, não, mas eu faço questão de fazer um café para a senhora, tal. E ela foi uma paciente que eu criei um vínculo muito bom. E toda vez que eu ia, ela pedia para tirar uma foto comigo. Tira uma foto comigo, tal. E aí, quando eu encerrei, né, em março começava a residência, em fevereiro a gente ia fazer todo aquele encerramento e eu ia me despedir dos pacientes. Então, eu fui fazer uma última visita domiciliar, que era uma visita domiciliar agendada, mas quando foi no dia, eu levei uma foto minha impressa, né, a foto de nós duas, e ela me deu uma lembrancinha que ela tinha em casa, um chaveiro de uma girafa. E ela me agradeceu, né? Eu levei o chaveiro para casa, ela falou, a senhora vai fazer muita falta aqui, a senhora vai para São Paulo, mas seja muito feliz, a senhora vai para São Paulo, vai encontrar um príncipe encantado, vai ser muito feliz, e a senhora vai morar lá. E aquela coisa, né? Você fala, obrigada, eu tô indo para São Paulo, obrigada. Eu estava super empolgada, nunca tinha saído de casa, então seria a primeira vez que eu ia morar fora de casa. E foi isso, né? Beleza. E Conheceu o príncipe encantado. Mas essa história não é nem só sobre isso, né? A gente descobriu quando eu estava grávida do Lorenzo. O que aconteceu? Quando eu descobri que eu estava grávida do Lorenzo, eu descobri sozinha em casa e o Léo estava viajando. Então, quando ele chegou de viagem, eu preparei uma surpresa. Eu escrevi um cartão, coloquei o teste positivo e comprei uma girafinha, aqueles mordedores que tem a Sof, né? Uma girafinha que tem francesa, que é muito de presente que você dá para, né, quando você descobre gravidez, você dá para uma pessoa quando você vai visitar França na maternidade. É bem comum. E aí eu desço a girafa. Ok. E aí ficou meio que o presente do Lorenzo. A girafa. A gente pôs girafinha no quarto dele, pôs um quadro da girafa. E aí minha mãe uma vez me mandou uma foto. Filha, do meu quarto em Natal, né? Tem uma girafa aqui, quer levar para colocar no quarto do Lorenzo e tal? Porque ela já tinha, né, já sabia da história da girafa. Que a decoração era a girafa, que era a né? girafa. Aí eu falei, mãe, mas essa girafa não é minha, acho que é do Luca, meu sobrinho. Meu irmão tem um filho pequeno. Eu falei, acho que é do Luca. Ela falou, não, é sua. Eu falei, mãe, eu nunca tive essa girafa. Aí depois eu falei, meu Deus. A gente tava olhando o meu Instagram pessoal, eu falei, amor, é a girafa que a minha mãe mandou a foto, é dessa paciente. E aí a gente falou, olha só a história. Ela falou que eu ia conhecer o meu príncipe encantado. E aí, quando eu estava grávida, eu comprei a girafa. Uma super coincidência, a paciente ter me dado essa girafa. Então, nossa, foi muito legal, né? A gente se emocionou. Foram os acasos da vida, mas foi... E a Sofia é uma girafa também, né? E foi o primeiro presente do Lorenzo, né? Assim, de quando ele nasceu. E são histórias, assim, que, assim,
Eu conheço 2 locais muito propensos a isso acontecer. No PSF, certamente, e atendendo o paciente durante a residência nos ambulatórios de psiquiatria. Porque a gente cria um vínculo tão forte, que todo estágio que acabava era um parto, né? Despedir dos pacientes e aquele tanto de presente, enfim. Caramba, eu não sabia essa história também. Muito legal, né? Foi muito bacana. Sim. E você prestou aqui no Rio, São Paulo, você prestou em mais Prestei o lugares? Brasil inteiro. Eu queria passar na residência. E então tinha em Natal? Natal não tinha residência de psiquiatria na época. Hoje em dia tem. Na verdade, tinha um hospital psiquiátrico, não era na universidade, tinha só um. E depois foi criado na universidade. Mas eu não queria ficar em Natal, eu queria vivenciar a medicina de São Paulo, né? Mas eu prestei Rio, São Paulo, todas as provas possíveis e impossíveis. E prestei também em Porto Alegre. Então, eu fiz todas essas grandes escolas, né? USP, Unifesp, Santa Casa, Unesp, Botucatu. Então, eu passei tanto na Santa Casa, no IPUB, na Unesp e no SUS São Paulo. Então, foram todas essas aprovações. Eu acabei optando pela Santa Casa mesmo. E eu queria vivenciar essa experiência de sair de casa, né? Fazer uma residência no hospital escola. Então, tudo isso que eu almejava, né? Vivenciar essa medicina. E dentre, assim, eu imagino que foi muito desafiador no começo, né? Ter saído de casa para a pauleira da residência do R1 numa cidade gigante como São Paulo. O que você achou, assim, que foram os principais desafios dessa nova fase? Olha, sair da mordomia de casa foi, assim, não um baque, mas, assim, né, diferente, né? Comia bastante pizza. Didio Delivery era na frente da casa. A minha alimentação piorou, assim, acho que 300%, né? Eu morava na casa da minha mãe, então tinha, né, sempre comida fresca, alimentação super regrada. E aí fui morar só e agora? Não sei cozinhar, né? Preguiça, não tinha tempo. Era, assim, muitos plantões, né? A carga horária do plantão era muito pesada, plantão noturno, plantão do final de semana. Então, assim, vontade de cozinhar, zero. Então, o que era? iFood, né? Então, tinha uma pizzaria, igual o Léo falou, tinha uma pizzaria na frente da minha casa. Então, assim... Ela amava. Amava essa pizzaria, amo pizza ainda, mas na época, assim, eu comia muita pizza. Então, assim, era pizza, né? No plantão, delivery. Aí, vamos pedir pizza hoje, hambúrguer. Então, assim... Acho que a pior coisa que teve, assim, logo quando eu mudei, foi a questão da alimentação, né? O fato de morar sozinha, até que, assim, eu não senti tanto, né? Eu tive que aprender a resolver as coisas sozinha, então, isso foi... Eu me formei com 23 anos, né? Então, quando eu fui morar em São Paulo, eu tinha 25. Então, era a primeira vez que eu saía de casa, mas, assim, eu não senti tanto essa coisa de morar só, né? Precisar resolver as coisas. Fui aprendendo a lidar e fui conseguindo. E a Santa Casa tinha muito plantão, porque a gente, na época, fazia a residência em 2 locais. Era tanto no Caísme Vila Mariana, quanto no Franco da Rocha, que é o antigo Juqueri, né? No hospital de Franco da Rocha, o psiquiátrico. Então, a gente acabava dando plantão nos 2 lugares. E Franco da Rocha ainda era longe de São Paulo, então tinha todo um deslocamento. Então, a nossa carga de plantões era muito alta. E até a gente estava falando do meu interesse pela clínica, né? Eu demorei para largar esse amor pela clínica, tanto que até o meu R3 eu dei plantão de clínica. Então, além dos plantões de psiquiatria, eu continuava dando plantão de clínica. Eu dava num pronto-socorro, no Dom Antônio de Alvarenga, que eu era fixo. E também eu dava numa enfermaria no Hospital Estadual Vila Alpina de final de semana. Então, além da carga horária dos plantões de psiquiatria, eu dava esses plantões de clínica. Que, assim, às vezes as pessoas perguntam, né? Pô, psiquiatra, plantão de clínica, tal, não é muito comum. Mas a gente sabe também que plantão de psiquiatria, tirando os da residência, que são obrigatórios, né, muitas vezes, não é tão simples ou tão fácil, dependendo do lugar que você tá, né? São Paulo até que tem um pouco mais de opção, mas ainda assim não são muitos lugares. E a gente começa a dar no R2, às vezes no R3, quando você já tá um pouco com mais de mão, né, mais confiante. Então, eu acabava que dava plantão para poder me sustentar, para ganhar dinheiro, mas eu também gostava, né? E foi uma coisa que eu acabei mantendo até um pouco a mais
do que... Um pouco a mais. Foi até um pouco saudoso sair. Nossa, mas eu vou sair do meu plantãozinho daqui. Ela demorou. Tive que dar um empurrãozinho. Eu falei, amor, você é psiquiatra agora. Sai daqui. Foi depois que eu entrei no Cratode, né? Que eu saí. E eu ia perguntar sobre essa questão do trabalho durante a residência, mas mais voltado para a parte de psiquiatria, no caso, nos plantões de clínica. Quando que vocês começaram a trabalhar com psiquiatria por fora da residência? Plantão a gente começou a dar, acho que no começo do R2, né, amor? A gente começou não fixo, né? Porque assim, os R2, R3, os R3 iam passando os plantões, então a gente começou a pegar algumas coberturas em alguns hospitais de psiquiatria no começo do R2 e o consultório particular em agosto do R2. Foi exatamente isso, né? Então, no R2 a gente começou a trabalhar com psiquiatria. E muita dependência química. Muita dependência muitos plantões em hospitais de dependência química. Eu acabei fiquei 4 anos e meio no Cratode, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas de São Paulo, agora mudou o nome, né, o Hub. Fiquei lá muito tempo, entrei também durante a residência, a Dani também dava num hospital de dependência. Eu dava no Hospital química. Cantareira, que era como se fosse a porta fechada do Cratode, né? Muitos pacientes que entravam no Cratode, que lá é porta aberta, né? Pronto-socorro 24 horas, internavam, só que lá não tem tantas vagas. E aí muitos pacientes do Cratode, quando precisavam de uma internação, né, maior do que a do pronto-socorro, iam para esse hospital, que é na zona norte de São Paulo. Então era porta fechada, a gente fazia as internações, mas chegava, né, uma Kombi com todos os pacientes. Era um plantão que era de dependência química, mas que era mais de intercorrência, de fazer as internações. Então, era um plantão que dava para aguentar a carga horária do plantão durante a residência, porque os nossos plantões da residência eram muito puxados. Eram bem puxados. Sim, o CAISM era porta aberta, ainda é, né? Mas agora não é mais da Santa Casa, da Unifesp. Então, assim, não parava de chegar ficha na porta e ambulância. Ambulância, polícia, né? Então, assim, durante a noite, ficava a gente e o chefe, o plantão era das 5 às 8 da manhã. Perdi a conta de quantas fichas a gente atendia, assim. Era muito pesado. O plantão era... Mas a grande vantagem, eu acho, até uma dica, né, para os residentes, é que a gente começou o consultório particular durante a residência. Eu acho que isso foi uma grande vantagem, uma sacada que a gente teve, né? Existia até um estímulo dos chefes de que a gente fizesse isso. E isso fez uma baita diferença, porque no final do R3, praticamente... a gente não precisaria mais dar quase plantão, pelo tanto que o consultório estava indo bem. Então, você começar o consultório mais cedo, isso garante um aumento de pacientes muito mais rápido, né? Você consegue já terminar a residência com um número legal ali de pacientes, que é uma coisa que acho que você também viveu, né, Lisa? E que, assim, a gente super indica isso para os nossos mentorados, né? Inclusive, que a gente faz mentoria de pessoas que querem crescer o consultório particular, a gente indica super isso. E não só isso, assim, eu sempre costumo dizer muito que, felizmente, também a minha residência, os meus chefes, eles estimulavam, né, a gente já começar a atender no consultório. Inclusive, não sei se aconteceu com vocês, mas eu atendia no consultório de um preceptor, que ele me convidou para eu atender. E acho que os pacientes que a gente atende no consultório, eles acabam tendo um perfil de comorbidades, né, de doenças psiquiátricas muito diferentes do que a gente vê no dia a dia da residência. Sim. E são pacientes igualmente desafiadores. E aí, ter a oportunidade de ainda ter o respaldo da residência, de alguém para discutir o caso, que você está na dúvida, e os preceptores sendo disponíveis a isso, eu costumava brincar que eram 2 residências. Eu fazia a residência no consultório e a residência no hospital. Porque se eu tinha alguma dúvida, eles sempre estavam disponíveis para tirar. Então, a gente vai aprendendo ali nas 2 frentes. Então, realmente, só que eu acho assim, nem todo serviço estimula isso, a já começar a atender. E eu acho que tem até em alguns serviços algum tipo de preconceito, assim, por quem já começa a atender na residência e tudo mais. Mas, assim, eu particularmente vejo só vantagens. Não, foi super. E a gente começou também num consultório de um chefe, né? Ele, apesar dele ter um volume, tinha, né, um volume bom de pacientes naquela época, ele atendia só de sexta e sábado.
Então, inclusive, sábado ele atendia o dia inteiro. Então, ao longo da semana, o consultório dele ficava praticamente vazio. E ficava só os residentes, né? Tem outros Então, residentes ele que abria atendem. esse espaço e era até um valor baixo para a região, era nos Jardins, ali em São Paulo. Ele cobrava um valor super fora do mercado. E eu acho que era até uma forma dele ajudar, né? Mas ele ajudou, enfim, a gente nesse sentido, de que a gente começou a atender lá e, como falei, fez uma super diferença, Super né? diferente. E isso que você falou é muito legal também, porque na residência a gente não tem tanta mão com... Tirando o IPQ, né? Enfim, alguns hospitais específicos, mas o resto dos hospitais a gente não tem mão com medicamentos do mercado particular. Porque a gente acaba usando medicamentos que são fornecidos pelo SUS. Então, a gente não pega muito essa mão. A gente até trabalhou em algumas clínicas populares, que a gente até também foi pegando mais essa mão, né, amor? Mas o consultório também ajudou muito nesse sentido. E é isso que você falou também. A gente ia discutindo ali os casos com os chefes, aproveitando da residência para ir aprimorando. E foi muito legal. Isso é muito bom, realmente, é isso que você falou, de ter alguém disponível para discutir um caso, porque eu lembro, né, os meus primeiros pacientes, casos simples, mas a insegurança era muito grande, né? Ai, será que eu prescrevi o antidepressivo certo e agora? Será que foi a marca certa? Será que eu troquei? Eu lembro demais, uma das minhas primeiras pacientes, eu lembro demais, nossa, aquela coisa do... Eu escrevi, eu prescrevi para ela sertralina, mas na hora do nervosismo eu coloquei sertralina com a dosagem da fluoxetina. Eu falei, é verdade. Eu falei, meu Deus, Sertralina 20 miligramas. Sertralina 20 miligramas. Eu falei, e agora? E a menina era estudante de medicina. Eu falei, e agora? Como que eu vou reverter isso? E aí, enfim, né? Aquelas coisas do início do consultório, nervosismo, a insegurança. Então, isso foi muito bom para iniciar, perder o medo de você atender, né, paciente no consultório particular. Porque às vezes a gente fica muito naquela, o consultório particular. Quando a gente é residente, a gente pensa, nossa, vai ser aquele lugar, né, top, assim, preciso disso para começar. E a gente sabe que não é, a gente precisa só ter coragem, né, ter o mínimo de bagagem para conseguir atender minimamente ali o paciente, claro, né, ter passado pelas grandes matérias da psiquiatria, mas é muita coragem, né, quebrar essa barreira da insegurança, ter um chefe para discutir, te ajudar e começar a se aventurar e aprender, de fato, como é que é ser psiquiatra num consultório particular. E tem um detalhe também que eu vivi muito isso e que eu gosto muito de falar, é que, assim, a gente sempre tende a colocar algo no futuro que, quando isso acontecer, eu vou ficar mais segura. Eu tinha muito isso, eu terminar a residência, ter o RQE. Na minha cabeça, eu ia ter um título de segurança, que eu não ia ter medo de dar plantão de psiquiatria, atender paciente em consultório. E, assim, isso é totalmente falso, porque você pode ter o RQE e continuar inseguro. E eu lembro que no começo, assim, às vezes o paciente me mandava mensagem me procurando, eu na residência ainda muito mais insegura do que eu sou hoje, assim, né? Acho que faz parte também. Eu ficava desesperada pensando o que o paciente poderia ter. Porque e se ele tiver uma coisa que eu não sei? E eu ficava achando que em algum momento isso mudaria se eu tivesse um título. E não, isso muda a partir do momento que você começa a atender. E se expõe a isso e entende que se você não souber o que o paciente tem, tudo bem. Exatamente. Isso a psiquiatria possibilita, né? Porque, assim, olha, a gente vai ter um segundo momento. Você inicia uma coisa, discute com a pessoa. Se você errar a dose na receita, você pode ligar e falar, nossa, eu me confundi, mandar outra receita. Nada é o fim dos tempos, né? Você pode estudar, Você né? Enfim. Exato. Vai aprimorando, vai conhecendo. Então... Não, e até hoje, a gente até estava comentando no almoço ontem, chegam casos, né? Nós temos alguns anos já de profissão da psiquiatria, mas assim, chegam casos que a gente também... Teve um caso essa semana de um paciente pós-bariátrica que começou a ter crises convulsivas, né? Que a gente comentou, crises de ausência. Quer dizer, um caso que eu nunca vi. Eu falei para ela, eu falei, olha, eu nunca vi um caso como o seu, eu vou estudar. A gente precisa ter essa humildade. E quando você é recém-formado, a conduta é a mesma, né? Não muda nada. Só que a gente fica achando que se a gente falar isso, vai parecer que a gente é menos, assim. Eu acho que o caminho é a gente vai amadurecendo e entendendo que tudo bem não saber. Bem, exatamente. Tem muito mais a ver com a nossa insegurança com a gente mesmo do que, né, com o caso em si.
Exato. E é muito... Eu não sei se vocês têm esses pacientes, mas eu tenho paciente, assim, que eu comecei a atender no meu R2, que tá comigo até hoje. Sim, E eu temos. fico assim, caramba! E paciente, assim, que tava na faculdade, aí formou, e aí casou, e aí engravidou. Eu fico... A psiquiatria é muito legal por isso, né? Muito. Exato, a gente conhece a acompanha história, o paciente por muito tempo. E o paciente, isso também é legal, né? Que você falou, o paciente não sabe se você é residente, se você terminou a residência há pouco tempo. O quanto você passa para ele de segurança é o que faz diferença. E isso ele sente. Se você não passa uma segurança de que você minimamente sabe o que você está fazendo, né? Ou que você, se você não sabe, você vai tentar ajudá-lo de alguma forma, isso já é o suficiente para ele, né? Dele sentir que você tá junto com ele, de que você vai conseguir ajudar ou vai estudar, né? Esse é o grande lance. Porque às vezes a pessoa quer mostrar o título, né? Ah, não, porque eu tenho RQ, porque eu tenho mestrado, porque eu tenho doutorado. Isso, às vezes, nem sempre Faz importa pouco ou muito nenhuma pro paciente. diferença, Exato. né? E eu queria que vocês contassem um pouco sobre a história do Descomplicando, apresentassem, né, o que que é, como surgiu, o que que vocês fazem hoje. E, assim, depois, né, contar também, porque como vocês acompanham de perto muita gente que está aí no início da jornada do consultório de psiquiatria, imagino que tenha muita gente, residentes que estão finalizando, quais são os principais desafios que eles enfrentam na percepção de vocês, para a gente já deixar de dica aí para o pessoal também. O Descomplicando é um projeto... A gente, assim, eu me considero um inquieto, né? Uma pessoa sempre... Até demais. Nem tinha percebido, Até Léo. demais. Nossa. Eu que o diga na hora de dormir, então, parece divertidamente. Várias emoções aparecendo aqui. Ô, bullying. Então, eu tô sempre pensando em coisas, né? Então, eu fiquei na psicogeriatria um período lá no IPQ por 2 anos e meio. Depois eu fiz uma formação em psicodrama. Agora eu tô no programa de mudança de hábito e estilo de vida. Eu tô sempre procurando coisas, pensando, me aprimorando. E quando, antes da pandemia, eu tava com um projeto junto com uma psicóloga, que é parceira minha, né? Que também fez a formação comigo do psicodrama. E a gente ia fazer um curso para psicólogos e psiquiatras. Então, buscando fazer com que os psicólogos entendessem mais da psiquiatria e os psiquiatras entendessem mais da psicologia. Juntar essas duas profissões, o que a gente valoriza muito na nossa prática clínica. E por motivos pessoais, essa colega resolveu sair do projeto, mas na época a gente tinha um Instagram com 1.000 seguidores. Não era um número muito alto, mas enfim, a gente falou, poxa, né? E aí já a Dani... chamava Descomplicando? Não. Era psiquiatria e psico. Ah, tá. Acho que era esse o nome, né? Psiquiatria e psico, E aí a Dani... E aí a gente falou, ela não vai mais querer, por que não fazermos um projeto juntos? E a gente conversou, além da sociedade do casamento, resolvemos criar uma outra sociedade. Tem gente que fala que eu sou louco. Será? E aí resolvemos criar essa outra sociedade, empreender, né, na medicina, criamos essa empresa, o Descomplicando a Psiquiatria. E o objetivo, desde o início, sempre foi, como você falou, descomplicar a psiquiatria para profissionais da saúde. Nosso enfoque sempre foi, até porque o embrião era esse, né, era falar com profissionais da saúde. E a gente acabou falando muito com psicólogos e médicos, de maneira geral, num primeiro momento. Né? No começo a gente começou assim... Vamos falar com um psicólogo, mas foram surgindo métodos, a gente não sabia muito bem qual caminho a gente ia. A gente começou, né? E o Léo já tinha mais experiência na internet, ele já tinha o Instagram dele, e eu era assim, a pessoa completamente off das redes sociais, né? Meu Instagram pessoal, sei lá, tem 10 fotos, eu nunca posto nenhum stories, e aí ele, vamos. Falei, amor, mas eu não sou de postar em rede social, como que vai funcionar isso, né? Então, com alguns estímulos, eu consegui quebrar essa barreira, né? E eu tô achando, inclusive, que você tá arrasando. Né? Você tem parecido cada vez mais. Depois eu fui destravando e fui, né, entendendo como que funcionava. Mas no começo foi difícil, né? Eu lembro o meu primeiro vídeo. Nossa, você vê o primeiro vídeo,
aquela coisa travada, assim, oi, estou aqui para falar sobre... Mas acho que é todo mundo, Tudo né? exato, Isso é um tudo aprendizado, treino, um treino. Com certeza. E aí a gente começou esse projeto pequeno, né? Começamos ali tentando falar para... E aí a gente foi criando os produtos, né? Produtos. E aí, assim, percebendo a demanda, percebendo coisas que a gente gosta de falar, mas desde o início a gente sempre trouxe essa ideia, que é até como surgiu com esse link com a psicologia, de você olhar para o paciente como um todo. Que a gente entende que os profissionais, cada vez mais, eles têm se tornado super especialistas, né? Então, eles só olham para uma parte, para o cérebro, né? O neurologista, o gastro, para o intestino e etc., dentre todas as outras especialidades. E a gente entende que não dá para fazer psiquiatria se você não olhar o paciente como um todo do aspecto, né? Esse termo, ele é conhecido, mas do aspecto biopsicossocial. Então, a gente entende que existe o biológico, o cérebro e todas as questões genéticas. O psicológico, até eu fiz essa formação, então, né, de falar e de entender e de olhar para a vida do paciente. E o social, que a gente chama que é esse olhar do estilo de vida, né? A psiquiatria do estilo de vida, cada vez mais em alta, a medicina do estilo de vida, então não dá para deixar de olhar para isso. E os cursos, eles foram indo muito nessa linha. Inclusive, a gente criou um primeiro curso com esse olhar, né? São 3 módulos: modo biológico, psicológico e social. Exato, que chama DPP, que não é data provável do parto, é Descomplicando a Psiquiatria de Forma Prática, né? Um curso que a gente ensina a profissionais da saúde a olharem o paciente como um todo, dentro do aspecto biopsicossocial. Então, a gente fez o módulo biológico com aulas sobre diagnóstico, prescrição, o módulo psicológico, que o Léo fala mais da parte, né, da análise psicodramática, e o módulo social, que a gente fala de diversos aspectos que acabou casando com as nossas especialidades, né? Apesar de a gente ser psiquiatra, cada um tem sua área de atuação. Então, eu consegui mostrar um pouco da minha área de atuação no burnout, né? Questões do trabalho, a minha formação na psicologia positiva, que eu fiz lá no IPQ. Então, a gente trouxe essa coisa, né, do social envolvendo o trabalho, psicologia positiva, mudança de hábitos, psiquiatria nutricional. Então, esse foi o nosso primeiro curso, né? Que a gente tem muito carinho por ele. A gente fez 3 turmas desse curso. Depois, dentro do curso, foram surgindo outras demandas, né, de psicofármacos, outros profissionais. Vamos explicar pra gente aqui sobre psicofármacos, né? Como é que vocês fazem? Então, o Léo tem uma didática muito boa, né, com relação à psicofarmacologia. Ele consegue descomplicar o STAL, né? Não é só a psiquiatria, ele descomplica o STAL, aquele livro que é super difícil, né? Então, foi uma forma da gente também conseguir, né, ensinar a psiquiatria, né, para outros profissionais. Aí a gente fez esse curso que era o workshop Descomplicando os Antidepressivos, que até vai lançar agora a outra edição, que vai mudar de nome, o Neuropotência, né? Vai chamar. E em agosto a gente vai lançar esse curso novamente, que é só sobre antidepressivos. E aí, posteriormente, a gente foi entendendo que os psiquiatras, eles têm uma característica especial, né? E que a gente precisava falar mais com os psiquiatras. E aí a gente criou agora mais recentemente, né, uma mentoria específica para psiquiatras com enfoque em consultório particular, né? A gente percebe que muitos psiquiatras, como a gente estava conversando, começam ali o consultório durante a residência, né? E muitas vezes sem estratégia, sem entender muito bem o que faz, muitas vezes se desgastam, porque às vezes os pacientes psiquiátricos demandam muito e os colegas não sabem como lidar com isso. E aí, às vezes, até se decepcionam, se frustram, abandonam o consultório, mas quando isso é feito de uma forma estratégica, com processos, é super possível crescer o consultório e até num tempo muito mais rápido do que os nossos chefes falavam pra gente, 5 a 10 anos pro consultório. E olhe lá, né? Se você der sorte. Não, e isso que é legal, porque assim, a mentoria, como é exclusiva para psiquiatras, a gente sabe que o consultório da psiquiatria tem muitas peculiaridades, que é só do psiquiatra, né? Poxa, eu preciso de receituário amarelo, receituário azul, preciso ter um kinese, fazer, né, receituário, receita de alto, né, que é uma... receita de alto custo, a teleconsulta, né, como que eu faço o envio das receitas, e tem muitas peculiaridades que é da especialidade, e isso é muito legal de você
poder passar a sua experiência para psiquiatras que estão começando, que já estão aí no meio da trajetória, mas estão um pouco perdidos de como, né, fazer fluir a parte administrativa, de gestão. Então, isso é muito legal. Aliás, foi assim que a gente conheceu a Lisa. Exato. E eu acho... E tantas outras pessoas, né? A internet é muito legal. Muito. E eu sempre falo isso também, assim, que eu comecei de maneira desordenada, né, obviamente. Acho que já foi um baita começo eu ter começado a atender ali no R2. Mas quando eu percebi que eu estava minimamente crescendo no consultório, eu falei, eu preciso organizar isso agora. Porque para eu organizar depois, quando o negócio já estiver girando, vai ser muito mais complexo. Então, né, quando eu abri o consultório, quando eu fiz a minha primeira mentoria e tal, todo mundo achava que meio precoce, meio aquelas coisas, né? Sim. Todo mundo, não, por que você tá mexendo com isso e tal? Só que eu falava assim, gente, eu preciso de organizar agora. Porque organizar quando já tá grande é muito mais difícil. Então, eu comecei literalmente bem no começo, assim. No início do R3, eu fui sistematizando ali os processos, organizando o consultório, dados, eu não tinha nada. Ficava pessoa física, dinheiro do paciente, tudo. Aquele carnê da Calunga, né? Exatamente, eu não tinha eu não sabia quantos pacientes eu atendia, quanto que eu estava cobrando de um, de outro. Eu lembro que eu tinha que olhar na mensagem com o paciente o último comprovante que ele mandou, porque eu não lembrava quanto que eu tinha cobrado. Então, assim, foi... Para mim, fez muita diferença e é uma coisa que eu sempre falo, tanto começar a atender durante a residência, por todos esses motivos que a gente falou, mas organizar também o consultório, porque, assim, eu não sei as outras especialidades que eu só fiz psiquiatria, mas, assim, a gente tem um potencial no particular muito legal e dá para trabalhar muito bem, assim, sendo muito realizado e se sentir satisfeito com o que está fazendo no consultório, muito, né? Muito. E você tocou num ponto que eu acho muito legal, até para os residentes, né? Que são esses preconceitos, né, Lisa? A gente, na residência, eu brinco que até parece um funcionamento, às vezes, até um pouco de grupos adolescentes, né? Assim, porque são preconceitos e crenças já meio que criadas ali naquele sistema e entre o grupo. E aí, quando tem alguém que pensa diferente, e eu imagino que muitos que Vão fazem parte do R0 pensam diferente, né? Até por estarem dentro da comunidade, acho que já são pessoas que pensam diferente, né? A pessoa às vezes se sente mal. Fala, puta, mas será que essa minha ideia não é fora? Ninguém tá muito a favor, né? Mas aí é que eu falo, você tem que buscar talvez a sua turma. Porque a gente mesmo viveu isso. Você começou né? antes de mim, né? Você começou o seu Instagram profissional na residência ainda. E você foi chamado de blogueirinho na época. Né? Então era só você. Eu era chamado de blogueirinho, porque eu comecei o meu Instagram profissional durante a residência. E as pessoas não gostavam muito disso. Tinha um preconceito ali na residência. Tinha. Dentre outras coisas que nós fizemos, talvez até hoje, né? Hoje a gente só não fica sabendo. O Descomplicando também, quando a gente começou, né? Eu não falo nem da residência, mas os nossos amigos médicos de outras especialidades, blogueirinhos, tal, não sei o quê, mas hoje tá todo mundo também com o seu Instagramzinho profissional sendo blogueirinhos, né? Então, falava essa zoeira, vocês são muito blogueiros, e tal. Então é isso. Eu acho que as pessoas precisam acreditar naquilo que elas, de fato, para aquilo que faz sentido para elas, né? O que brilha, chama, o que faz a vida ter propósito, ter sentido. Se a pessoa acredita, vai em frente, né? Porque às vezes pode ser um baita projeto legal, como esse, né, que você criou, e às vezes isso vai trazer diversos benefícios, não só para a pessoa, mas para as pessoas do entorno, né? E eu confesso que para mim, mesmo durante a residência, o R0 foi difícil, assim. Por mais que não fosse nada, né? Nunca foi para me autopromover, nada disso. Foi para ajudar e é o que é até hoje. E teve crítica dentro da residência. Um negócio, assim, ou seja, sempre vai ter alguém para criticar. E no final das contas, a gente tem que achar pessoas que apoiam e acreditam, assim. E eu acho que o meu amadurecimento e o amadurecimento do R0, felizmente, me aproximou de pessoas muito alinhadas
com o meu jeito de pensar. Por exemplo, a nossa amizade surgiu muito disso, né? De pessoas que estão empreendendo dentro da medicina e tantas outras pessoas que eu tive o prazer de conhecer que são pessoas que têm trocas muito mais alinhadas com aquilo que eu acredito, né? E eu acho que, assim, essas pessoas estão aí, não necessariamente para empreender, mas para outra coisa que te deixa inquieto de alguma forma, que faz aí seus olhos brilharem, mas a gente tem que achar essas pessoas, né? Não dá para ficar parado esperando elas chegarem. Exatamente, tem que andar com a turma que pensa como você pensa, né? Não adianta, imagina, você pensando em empreender, a pessoa, não, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, isso é coisa de louco, né? Como ela falou, você desanima, né? E as pessoas mais próximas, às vezes são as pessoas que fazem isso. Elas fazem, às vezes, sem perceber. Uhum. Então, assim, por isso que é sempre bom estar buscando conhecer outras pessoas, conversar com outras pessoas. Porque é muito legal, assim, quando eu chego, uma pessoa que eu conheço, assim, a gente conversa há pouco tempo. Se parar para pensar nas minhas amizades de anos, e vocês sempre estão ali estimulando, a gente sempre está trocando, aprendendo juntos. Exatamente. Porque vocês acreditam no que eu faço e eu acredito no que vocês fazem, né? Isso é muito legal, assim. Muito bom. E quais são as principais dificuldades que vocês observam dos alunos? Dos mentorados? Olha, eu acho que o que eu vejo muitas vezes é uma dificuldade. E que talvez esse seja um ponto que acaba atrapalhando todos os outros, né, amor? Não sei se você concorda. De acreditar no potencial, sabe? De acreditar que a pessoa é capaz, de acreditar que ela pode cobrar determinado valor, né, de consulta, ou até que ela tem algo para entregar. Volta até naquilo que a gente estava comentando, né, daquela insegurança do início do atendimento. Eu acho que a pessoa que começa ali no consultório, ela tem uma série de inseguranças e a gente, quando vai mostrando para ela vai percebendo que talvez ela tem muito mais capacidade, tem muito mais instrumentos do que ela imaginava, né? Exatamente, eu falo por experiência própria, né? Assim, eu já vivenciei uma pausa no meu consultório por quase 2 anos, exatamente por isso, né? Eu comecei a entrar na área da psiquiatria forense, achei que eu gostava mais da psiquiatria forense, vou viver só de perícias, e eu comecei a entrar num dilema, poxa, será que realmente eu tenho o perfil do consultório? Meu consultório ia bem, né? A gente começou junto ali, será que eu tenho o perfil do consultório? Será que eu vou fazer só perícia? Falei, não, calma, que eu preciso dar uma pausa, realmente eu preciso ver para que caminho eu vou seguir. Então, hoje em dia, essa pausa eu não faria, tá? Não indico vocês fazerem essa pausa. Se vocês tiverem dúvidas, procurem um mentor. Na época, eu não tinha nenhum mentor para me orientar quanto a isso. Mas acho que foi bom para você entender algumas coisas, né, amor? Sim, para mim foi importante. Eu precisava daquela pausa naquele momento para entender que o consultório era para mim, mas eu precisava fazer o consultório do meu jeito. E é exatamente isso, a gente não ficar engessado. Consultório... Teve um paciente que a Dani pediu para eu ficar na então, sala isso de espera, foi algo, foi da imaturidade, daquele começo do consultório, né? Um paciente me assustava um pouco, assim, um caso grave, psicótico grave, e geralmente eu pedia pro Léo ficar na recepção como um potencial paciente, eu vou ser o próximo paciente. Eu falei, amor, fica antes e depois da consulta, só depois que ele for embora você vai. Né? Então, sim, acho que dificuldades, todo mundo passa, né, nesse período, e acho que a gente precisa se reencontrar e acreditar no nosso potencial. Eu acho que na medicina como um todo me veio isso na cabeça, assim, porque a gente fica tão imerso nessa realidade, assim, conversando com colegas médicos e que a medicina fica meio parecendo algo óbvio pra gente. E na psiquiatria também. E aí a gente acha que o conhecimento que a gente adquiriu ao longo de toda essa jornada, de 6 anos de faculdade de medicina, 3 anos de residência de psiquiatria, é algo óbvio. Então, a gente acha que é injusto o paciente pagar aquele valor para ter acesso a essa informação que a gente tem, porque a gente tem a tendência de achar que para o paciente também é óbvio que a gente vai falar. Só que não é. É uma informação que ele não tem. Então, assim, é mais que justo você oferecer essa informação de maneira remunerada. Só que a gente, né, enfim, por todas essas questões da medicina, muitas pessoas enxergarem como um sacerdócio, etc. E também por achar que todo mundo sabe o que a gente sabe,
a gente acaba tendo essa insegurança de cobrar e não se achar bom o suficiente, e entrar nessa síndrome de patinho feio mesmo, que como se não tivesse valor o suficiente para estar ali, né? Às vezes a gente precisa falar ou reforçar o óbvio mesmo, né? E é o que você falou, para nós pode parecer, pro outro não. Pode mudar a vida, né? Exato. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, Total. mas uma coisa óbvia. Às vezes é uma frase. Aliás, a psiquiatria tem essa magia, né? Essa coisa legal da psiquiatria. Que o paciente, eu acho, não tem nenhuma especialidade, pelo menos que eu lembre aqui agora, mas que o paciente já sai melhor da consulta, dependendo daquilo que você fala para ele. Né? Você não precisa necessariamente de um exame, do próprio remédio. Às vezes o que você falar, o que você conversar ali, ele já vai sair melhor, né? Não, Bem isso, você acolher bem o seu paciente, você já fez um grande trabalho. Não, isso é muito legal. Inclusive, é uma coisa que eu costumo falar assim, muito com outros residentes de psiquiatria. Eles têm esse retorno também. Porque muita gente fala, psiquiatria lida muito com sofrimento, eu não sei se eu dou conta e tal. E realmente, o paciente não vai no psiquiatra porque tá tudo bem com ele, ele tá feliz da vida. Isso não acontece. Sim. Mas é mágico quando às vezes o paciente chega ali deprimido, autocuidado ruim, muito triste no começo, não falando nada, e ele sai do consultório com a gente vê um pouco mais de vida, né? E fala, muito obrigada, só de ter conversado com você, eu tô me sentindo muito melhor. Isso não tem preço. Ganhou o dia, né? Ganhou o dia, assim. Então, é sim uma especialidade que lida com muito sofrimento, mas tem um potencial incrível, né? Muito, é uma especialidade muito completa. Acho que no consultório você escuta histórias, assim, muito diferentes. Acho que nenhuma especialidade entende tanto da vida do paciente quanto o psiquiatra, né? Ele se abre ali de uma forma que acho que tem coisas que eles não falam nem às vezes para a esposa, né, para o marido. Então, é muito legal você ver que o paciente confia no seu trabalho, que está ali disposto a seguir o que você está orientando. Isso é muito especial da psiquiatria. Eu até lembrei aqui agora que os meus primeiros pacientes foram amigos que confiavam no meu trabalho, né? Foram amigos que assim, puxa, você está atendendo, eu quero passar com você e tal. E aí eu sempre pergunto, e ainda às vezes vem, né, essa demanda, eu sempre pergunto, olha, você já foi a psiquiatra? Você sabe como é a consulta? Às vezes a pessoa até fala um pouco e tal, mas eu explico, falo, olha, a minha consulta, eu vou te perguntar coisas muito íntimas. Por você, tudo bem? Por mim, não tem problema, né, é o meu trabalho, mas por você, tudo bem? E aí às vezes a pessoa se sente à vontade, às vezes não. Mas eu sempre coloco isso, porque de fato a nossa consulta ela tem uma característica diferente, né? A gente entra em nuances, em aspectos que nem sempre são todos os psiquiatras, né? Mas a gente tem esse perfil de entrar em aspectos ali que outras especialidades não entram. Da história de vida, de como é que tá a relação conjugal, de como é que foi a relação com a mãe, com o pai, como que tá a relação com o filho. O que você comeu. O que você comeu, o exercício físico e o trabalho. Exato. São muitos pontos, né? Que às vezes a pessoa tá escondendo até dela mesma, né? E às vezes os pacientes até estranham, falam, mas por que você tá perguntando o que eu como? Não, o que eu comi? Eu como bem. Aí você vai destrinchar, né? Até a escala de Bristol, né? Perguntando o cocô, a gente pergunta. Então. E, gente, já caminhando mais ou menos pro fim da nossa conversa, eu queria, pelo que eu vi, né? A gente estava conversando, vocês estão para abrir aí mais uma turma da mentoria do Descomplicando. Então, esse é o momento de vocês fazerem o jabá, apresentar o perfil, colocar o @ de vocês para o pessoal seguir, conhecer e também conhecer a mentoria. Tenho certeza que eles serão muito sortudos se tiverem a oportunidade de aprender com vocês. Para quem está assistindo aqui, já segue aí o @ Descomplicando a Psiquiatria. A gente vai abrir agora em julho a nossa segunda turma da mentoria, chama Psiquiatria Pro. E é exatamente como o Léo já destrinchou um pouco aqui. A ideia é a gente trilhar juntos esse caminho no consultório particular, né? Ajudar quem tem interesse a crescer o consultório, a organizar os processos, a fazer vocês brilharem nesse caminho mágico do consultório particular. Eu recomendo muito. Estamos na nossa segunda turma e acredito que as coisas vão
caminhar muito bem para quem escolher fazer a mentoria. Acho que é isso. O projeto, como eu falei, né, Descomplicando a Psiquiatria, a gente quer de fato descomplicar a psiquiatria em várias vertentes. E uma delas é o consultório particular, em especial para psiquiatras. A gente tem essa característica que a gente considera um diferencial da nossa mentoria, que é exclusiva para psiquiatras, e até de criar ali um grupo legal, das pessoas poderem discutir, trazerem as dúvidas, que muitas vezes são dúvidas em comum de colegas psiquiatras, e que queiram ter mais qualidade de vida. A gente entende que o consultório particular na psiquiatria é a melhor ferramenta para a pessoa ter um bom faturamento, né? Um bom salário e também uma boa qualidade de vida, porque te dá muita autonomia, né? O consultório particular permite que você exerça a psiquiatria do jeito que você quer, com seus horários, né? Às vezes, se você não quiser atender tanto, mas você consegue ainda assim ter uma boa remuneração e ter uma boa qualidade de vida. E é isso que a gente... E para mim, que vivenciei a maternidade, recém-saída da licença maternidade, né, foi muito importante essa autonomia da psiquiatria, porque a teleconsulta foi assim, crucial para que eu conseguisse voltar aos poucos ao consultório, mas ao mesmo tempo conseguisse vivenciar ali a maternidade naquele começo, né, a amamentação, aquela coisa mais intensa, e de conseguir fazer as duas coisas e conseguir equilibrar esses pratos. E aí a gente está tendo resultados muito legais, vendo os nossos mentorados da primeira turma, aumentando o faturamento, aumentando o número de pacientes, tendo mais qualidade de vida, saindo de empregos que não estavam satisfeitos. Convênios. De convênio. E assim, ver isso é muito legal. Então a gente está abrindo agora a segunda turma da Mentoria Psiquiatria Pro, como a Dani falou. Vai ser um prazer aí ter vocês, quem quiser realmente crescer o consultório com estratégia, de uma forma sustentável, no longo prazo, e entendendo como é que funciona toda essa parte de gestão, de marketing, enfim, toda essa parte que a gente vai, secretária, coisas muito importantes do consultório. E o link para você fazer o pré-cadastro está na nossa bio, né? Só clicar no link da bio, fazer o pré-cadastro, a gente vai entrar em contato com vocês que se inscreverem. Bom, acho que a gente conversou bastante Muito. coisa. Daria para ficar aqui horas, mas as próximas perguntas ficam pro jantarzinho após. Mas eu gostaria de agradecer enormemente a presença de vocês. Enfim, numa vinda corrida aqui para o Rio, ter vindo aqui conversar comigo. Fico muito, muito feliz. E eu tenho certeza que o que vocês trouxeram aqui vai inspirar a história de muitos R0s por aí. Muito obrigada e fiquem ligados que a gente vai trazer ainda muitas histórias aqui para vocês. Um beijo.